E aí, pessoal, boa noite a todos, boas noites a todos. Vamos dar início a esta revisão, ya, antes do exame del dia de manhã. Vamos sacar as últimas dúvidas, ¿no?, que vocês têm e vamos ver também o que é, como podemos calcular o onion gap e também como calcular, em que situações calcular o delta-delta. Já creio que não vamos tardar muito, vai ser bem rápido, ¿no?, para não quedar muito tarde e também para que seja um bien más tranquilo, ¿no? Para ustedes también. Tienen que revisar, ¿no? Creo que tienen que revisar algunas cosas más también. Ah, también vamos a revisar una cosa que no revisamos, ¿no?, en la anterior, la parte de la osmolaridad. ¿Ya? Pero es sencillo, fácil, ustedes ya saben. El día de ayer nosotros miramos, a gente viu, né, acerca de lo que era as condições para termos um caso de quando seria compensado e não compensado. Ya antes de empezarmos ligar la condición de lo que es de onion gap, ¿cierto? Vamos ver lo que sería la osmolaridad. Ya, la osmolaridad plasmática. Hay una fórmula, ¿no? Una fórmula matemática para nosotros calcular la osmolaridad plasmática y así podemos determinar si está osmolar y hiperosmolar o no. ¿Ya? Es un cálculo simples, donde vamos utilizar como osmolaridade plasmática, certo? 2 vezes a quantidade de sódio que temos, certo? Mais a glucosa dividido entre 18 mais urea, o valor de urea, ou então o BUM, que é o mesmo, dividido entre 16, certo? Essa é a forma de la osmolaridade plasmática. Aí também a forma de la tonicidade de la osmolaridade, ya que é uma fração de los solutos. E a fórmula diz que é 2 vezes a quantidade de sódio mais glucosa, certo? Dividido entre 18, ok? Essa seria a fórmula de la osmolaridade plasmática, a fórmula de la tonicidade plasmática, ok? Certo? Já, vamos pegar um caso clínico. Déjame preparar acá um caso clínico para vocês.
Já, acá temos um caso clínico, por si acaso. Já, creio que estão mirando aí. Todos estão vendo, né, pessoal? Todos estão vendo? Tá Sí, compartilhando. doctor. Ok. Sí, doctor. Ya, ok, perfeito. Ya, amanhã vocês vão ter casos clínicos dessa complexidade, ya? Pero solamente vocês vão responder o que se pide, ya? Por exemplo, análise, ya? Um paciente de 80 anos com septicemia secundária a uma pneumonia por aspiração está sendo ventilado artificialmente, não? Está entubado. Há uma caída repentina. Eu estou fazendo umas pausas aqui porque tem gente que está entrando e eu tenho que estar aceitando, ya? Há uma caída repentina de los níveis de consciência, certo? Está em estupor, que sugere um acidente cerebrovascular. O paciente vive um asilo de ancianos, não? Creio que é uma pergunta que estava em exame anterior de vocês, já? E acá nos diz laboratórios, não? Laboratórios diz hemoglobina 7,9, pH 7,42, PCO2 36, bicarbonato real 27,6, excesso de base 1,3, cloro 90, fósforo 4,5, osmolaridade plasmática não há, glucosa 192, úria 59, sódio 149, cálcio 10 e magnésio 2,4. Agora, pergunta, indique a osmolaridade plasmática em esse caso clínico. ¿Ya? Por exemplo, aqui nos pide solamente a osmolaridade plasmática, ou seja, eu sei que, por exemplo, o paciente tem uma anemia, por si acaso, já está 7,9, tem uma anemia, ¿ya? Uma anemia severa incluso, ¿ya? Um pH de 7,42, seguramente há uma acidose, não? Aí depois vamos descobrir que tipo de acidose, pero isso não importa, ¿ya? Tem uma hipernatremia, tem o paciente, uma hipocloremia, tem o paciente, ¿ya? Pero nos importa solamente a osmolaridade plasmática. Então, o que vamos calcular é a osmolaridade plasmática do paciente. Os demais distúrbios não me interessam, a não ser que disse acá, por exemplo, indique, né? Indique, por exemplo, os transtornos ácido básicos. Se me disse transtornos ácido básicos, eu me vou tentar para descobrir se é uma acidose ou uma alcalose, certo? Isso vai tentar. Agora me disse, me indica os distúrbios hidroeletrolíticos, somente para distúrbios hidroeletrolíticos. Não me importa se tem acidose ou alcalose, né? Atento a essas coisas, né? Ok. E também atentos, não preciso dizer atentos se está em singular ou se está em plural, né? Já. Pero nesse caso, vamos calcular a osmolaridade plasmática. O que nos interessa para calcular a osmolaridade plasmática? Nos interessa sódio, glucosa e úria. Retorno ao caso clínico e comparo. Tenho essas informações? Tenho glucosa? Tenho, 192. Tenho úria? 59. Tenho sódio? 149. Então, se tenho essas informações, eu vou calcular a osmolaridade plasmática, ok? Eu posso calcular a osmolaridade plasmática. Agora, se não tenho essa informação, não há por que não. Ou então, se vocês podem justificar que não há como calcular a osmolaridade plasmática e vocês indicam, por exemplo, não tem a glucosa. Não há a glucosa. E eu estou pedindo que vocês ponham lá, indiquem a osmolaridade plasmática. O que vocês vão dizer? Me vão dizer, doutor, não é possível realizar o cálculo de osmolaridade plasmática. É necessário que nós solicitemos uma glicemia do paciente. Para assim, posterior à legada da glicemia, podemos fazer o cálculo da osmolaridade plasmática. Pero, não é? Seria possível, se nos faltaria úria, por exemplo, é possível calcular a tonicidade. Ok? Pero vamos calcular com as informações que temos, não? Temos, em esse caso, em el cálculo, ponemos acá, de osmolaridade plasmática, é igual a 2 vezes a quantidade de sódio. Teníamos 149 de sódio, já? Mas na glucosa. De glucosa estávamos com 192 de glucosa dividido entre 18, não? Certo? Mas a quantidade
de urea temos 59, dividido, certo? Por la quantidade de 16. ¿Ya? Es la fórmula. Ahora solamente repetirmos. A osmolaridade plasmática igual 2 vezes 149. Calculamos. Seria um total de 298. Más 192 dividido para 18. Então, calculamos 192 dividido para 18. Um total de 10,66, certo? Mas 59 dividido entre 16. Um total de 3,68. Agora solamente sumamos, não? 3,68 más 10,66 más 298. Então, descobrimos que a osmolaridade plasmática é igual a 312,34. Essa seria a resposta. Ok? Essa seria a resposta. Ou seja, 312 de osmolaridade plasmática. Se tem, por exemplo, uma opção que diz a vocês que é 312, vocês iam marcar como 312. Ok? Agora, se eu solicito, qual seria a osmolaridade plasmática? Seria somente nas duas primeiras partes da fórmula, não? 2 vezes sódio mais glucosa dividido entre 18. Seria um total de 298 mais 10,66. Então, se de tonicidade, eu tenho 308,66, ou seja, 309 aproximadamente. Ok? Certo? Entendidos? Alguma dúvida em relação à osmolaridade plasmática? Creio que não, não é fácil. Doutor, Oi, pode falar. na resposta é só o valor, é isso? Só o valor. Agora vocês me podem dizer, não? Se eu tenho 312 de osmolaridade plasmática, é normal, é hiperosmolar, hipoosmolar ou normosmolar? Quais seriam os valores de osmolaridade? Quais são os valores normal de osmolaridade? 298, é, De doutor? 8 a 12, doutor. No caso, tá hiper, doutor. Aproximadamente isso, não? Na clássica. Entre 280 e 295. Já? Ou, então, também outras, de lá outra, ela é efetiva, não? Entre 275 hasta 290. Por isso que se diz mais ou menos 295. sim, já mais ou menos 20. Já um total, certo? Aproximadamente 290, já 290 mais ou menos 20. Esse é o valor. Então se vai variar entre 310 hasta 260. 60, 20, 70, já? 270 hasta 310. Se está por abaixo, é considerado hipoosmolar. Hipoosmolar. Se está por arriba, é hiperosmolar. Ok? Até 310, osmolaridade normal, tá bom? Considera 290 mais ou menos 20. Resolveu dar uma alergia em mim agora, meu Deus. Já. Compreendidos? É fácil, tá? Não tem erro. Agora, se eu perguntar, Doutor, a tonicidade então a barra de 280 vai ser uma hiper, né? Calma aí, deixa eu só organizar aqui. Grupo 3, quem fez a pergunta no grupo 3 aqui, que tá aberto? Eu que tinha perguntado. Gisele, faz sua pergunta. Depois eu vou pros outros grupos, tá?
Não, só era para confirmar que eu não entendi. A barra de 280, que vai ser a hiper. Olha só, é 290 o valor de referência, é mais ou menos 20. 290 menos 20 é quanto? 270. 290 mais 20 é em quanto? 310. Então é entre 270 e 310. Tá bom? Se tiver entre esses valores aqui, está normal. Normosmolar, ou eusmolar. Eusmolar. É a mesma coisa. Tá? Normosmolar ou eusmolar. Ok? Grupo 2, alguma pergunta? Nada? Grupo 1, alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta aqui no grupo 1? Ah, voltar o caso? Volto sim. Só para printar o caso. Tá bom. Não tem problema. Isso aqui é da prova passada de vocês. É a questão que eu tirei de lá agorinha. Tá? O paciente de 80 anos, com sepsema, secundária de pneumonia, blá, blá, blá. Não interessa, porque os valores vão mudar aqui. O caso pode ser o mesmo, inclusive. Pode ser a mesma história. Mas vocês não vão olhar para a história, vocês vão olhar para o que está pedindo. Indica a osmolaridade plasmática nos casos clínicos. Entende? Vamos olhar para aqui. Então, eu preciso, para calcular a osmolaridade plasmática, eu preciso da glucose, da úrea e do sódio. Tem umas 3 aqui, ó. As 3 estão aqui. Certo? Então, se as 3 estão aqui, eu posso simplesmente calcular a osmolaridade plasmática. Agora, você pedir aqui, indique a tonicidade plasmática. A tonicidade é outro resultado, né? Que seria 310. Ok? E também na mesma categoria. Aí, no caso, a tonicidade seria normo-osmolar. Porque qual foi o resultado que a gente chegou? A gente chegou no resultado de 309. 309 estar dentro dos valores normais, então seria eusmolar, tá? Ou normo-osmolar. Então, a tonicidade está normosmolar, porém a osmolaridade plasmática está hiperosmolar. Entendidos? Então, bastante cuidado no que pede para vocês. Agora, se mudar aqui, ó, indique o distúrbio ácido básico. Indique o distúrbio ácido básico, nesse caso clínico. O que eu preciso para indicar o distúrbio ácido básico? Eu preciso do pH, PCO2 e bicarbonato, né? Tenho as 3 opções aqui? Tenho. Posso calcular? Posso. Então, qual seria? pH de 7,2. Vamos colocar aqui para frente. pH de 7,42, né? Ele está o quê? Ele está normal, para baixo, para cima, acidemia, alcoolemia? Normal, doutor. Está normal, doctor. Está normal, não é? Um PCO2 de 36. Como está o PCO2? PCO2 aqui. Normal igual, doctor. Está normal. Ok, normal. Agora tenho um bicarbonato real, já? Bicarbonato real de 27,6. Como estaria? Alcoolemia. Como é o nome do diagnóstico? Alcalose metabólica pura. Pura. Por quê? Porque el pH está normal, doctor. Exato, perfeito. pH está normal. Tem algum outro distúrbio aqui no PCO2? Não, só tem no bicarbonato, só no bicarbonato. Então, vocês uma alcalose metabólica pura, simples. Pode eu calcular a union gap? Pode eu calcular a union gap? Não, doutor, não. Não. Pode eu calcular delta-delta? Não. Tampouco. Não pode calcular delta-delta. Por quê? Somente vou calcular delta-delta quando é uma acidose metabólica. Perfeito. Então, vocês descobriram que é uma alcalose metabólica pura, simples. Pode calcular se é crônica ou aguda? Deixa-me volver para cá. Depende do base excesso, doutor. Aqui tem excesso de base, no caso clínico. Pode calcular se é agudo ou crônico? Não. Pode. Acá, mira. Excesso de base.
está entre os valores normais, não? Então, está mais 1,3. Agora vamos revisar. O que vamos revisar? Vamos revisar como está dentro da análise. Já vamos às regras. Déjame poner acá. Aí tem. Já, aí tem. Ó, como separar mediante análise de gases, não? Agudo, pH muito baixo e excesso de base normal. Vamos verificar o pH. Está muito baixo? O pH? Não, está 7,42, está normal, não está muito baixo. Não está tampouco nem está alterado. É crônico compensado? Vamos ver. pH normal, case normal e excesso de base muito alto. O pH está normal, certo? Ou quase normal. E o excesso de base está alto. Quanto está o excesso de base? Mais 1,3, certo? Volvemos ao caso. Aí tem. Agora, crônico agudizado. pH muito baixo e excesso de base muito alto. Não é, tampouco não é. Não é excesso de base normal. Então, o que seria? Não é agudo ou é crônico? O que parece para vocês? Agudo ou crônico? Só hay dois. Crônico agudizado não é, não? pH muito baixo e excesso alto não é. pH muito baixo e excesso de base normal. pH normal ou quase normal. Qual de los dois vocês pondria? Agudo ou crônico? Se tivesse a opção. Crônico? Agudo. Agudo? Doctor, agudo, pero también el pH está entre los parámetros normales, ¿no? Já, agora, já sabemos acá. Eu vou dizer a vocês, isso é crônico. O pH está normal, ou quase normal, pero o excesso de base não está alto, não? Não está alto. Agora verificamos, está 1,3. Onde está o problema? O problema está em los riñones, certo? Com o bicarbonato. Está com o bicarbonato, certo? Recuerda que os pulmões se solucionam rápido os problemas. O pulmão é rápido e que os riñones é lento. Recuerda que eu falei isso? Exatamente essa é a situação. Então, se temos um problema a nível renal, então é um crônico, já? Crônico, e todavia se está acumulando excesso de base. Já se está aumentando, está acumulando. Se hacemos um laboratório em algum tempo mais, se vai acumular. Pero tem que recordar essa regra, que os riñones, o problema está em los riñones, e os riñones são lentos. É por isso que tem acúmulo, se vai acumulando excesso de base. E o pH está normal. Por que está normal? Porque se está compensando. Então, seria uma alcalose metabólica pura simples, crônica, compensada. Ok? Crônica, compensada. Oi. Por que é crônica? A gente considerou o seguinte. O pH, como está o pH do nosso caso clínico? Aqui. Como separar mediante análise de gases? Isso aqui é a regra. Se vocês não respeitar a regra, tem que respeitar. Quando eu vou fazer análise, olha lá. O crônico diz que o pH tem que estar normal, certo? Normal ou quase normal, porém um excesso de base alto. O agudo diz que o pH tem que estar muito baixo e o excesso de base normal. Para agudo. Porém, onde está o nosso problema? Não é no bicarbonato? Quem é que controla o bicarbonato? Os rins. Os rins, eles trabalham de forma rápida ou lenta? A resposta é de forma lenta. Então, por isso que ainda não existe um excesso, igual nos diz a fórmula, de excesso de base alto. Ele ainda está dentro dos parâmetros normais. Tá? Pode falar.
Não, o BE, olha, Arlen, o BE é excesso de base. BE é excesso de base. BR, bicarbonato real. Não vai confundir, ele tá confundindo aí. Tá? Não confunde. Tá? Eu não vou nem repassar para os demais grupos, porque senão vai confundir vocês, tá? Só correção para o grupo do Arley aqui. Acho que é o grupo 2. Pode falar quem fez a pergunta. Luana. Sim. Utiliza. Não, utiliza. Não confundam. Utiliza sim. Mas não é a utilização isolada. A pergunta aqui da Luana é o seguinte. Doutor, o senhor tinha falado anteriormente que se tiver normal é agudo. Mas se tiver aumentado, vai ser crônico. Tá certo. Tá certo. Mas vocês têm que lembrar que na análise de vocês, não é somente o BE que vocês têm que utilizar. Vocês têm que comparar o BE, o excesso de base, com o pH. Com o pH. Entendido? Doutor, Aqui diz, ó, para agudo, o BE tem que estar normal. Perfeito. Porém, o pH tem que estar muito baixo. E no nosso caso, ele não está nem muito baixo, nem baixo. Ele está normal. então quem manda é o pH, né, doutor? Bora lá, um por vez. Quem falou agora? Repete novamente. Doutor, nesse caso aí, quem vai mandar é o pH, não é isso? O pH que manda. Tá? O que diz nosso caso aqui, ó? Agudo. Agudo, o pH tem que estar muito baixo. E o BE tem que estar normal. Porém, o nosso pH está normal. No nosso caso clínico, ele está 7,42. Ele está dentro dos parâmetros normais, olha só. 7,42. Só que o BE está normal. Mas o que explica esse BE estar dentro dos parâmetros normais? A lentidão do nosso sistema metabólico, o sistema dos rins. Ele está simplesmente começando a acumular excesso de base. Ele está no início de uma crônica, tá? Então tem que analisar aqui também, ó. Ordem de prioridade. Se tiver um pH muito alto, não fala. Não fala. Aí a gente vai utilizar o quê? O excesso de base. Excesso de base. A gente analisa através do excesso de base. Tá? Aqui está pela ordem de prioridade. Vocês têm que ler, fazer a leitura aqui, ó, pela ordem de prioridade. O que vem primeiro aqui? pH. O que vem depois? BE. Não tem essa opção, não tem um pH alto, muito alto. Quem a gente vai utilizar? O BE. Tá bom? Excesso de base. Doutor, E continua valendo a regra. Tá normal? É aguda. Está aumentado ou muito diminuído? É crônico. Tá? Quem foi que falou agorinha? eu, Gessé. Gessé, fala. Nesse caso, quando não entra nenhum parâmetro para saber se é agudo ou crônico, é a questão de você identificar quem está causando o processo. No caso, foi renal, que é um processo lento, então vai ser crônico. Se fosse pulmonar, seria agudo, porque é rápido a resposta. Exatamente. Uma boa recordatória, já você falou para nós aqui. O agudo, geralmente, é um processo mais do que tipo respiratório, um problema respiratório. Ele não vai ter tanto demora numa resposta, ele não vai chegar a acumular excesso de base. Ou seja, o que é base? Excesso de base. O que eu vou acumular excesso de base? Resumindo, o que é a base, pessoal? A base não é o nosso bicarbonato? Então, toda vez que existir um excesso de base, o problema está onde? Quando existe acúmulo de base. Quem é a base? Bicarbonato. Então, eu estou falando que existe um excesso de bicarbonato. É simples. Se o excesso de bicarbonato é devido ao quê? Um problema renal.
Devido ao quê? A não conseguir eliminar bicarbonato. Então, por isso que ele está acumulando bicarbonato. É por isso que a gente tem um excesso de base. Ele vai acumulando bicarbonato. Tá bom? Ele acumula. Mas nesse caso, o que a gente encontrou? Que o nosso pH está normal e o excesso de base está simplesmente se elevando. Tá? Compreendidos? Mais uma vez, ênfase. Respondam somente o que está pedindo. Respondam somente o que está pedindo, tá? Nada mais. Se na alternativa dizer lá que tá com a hipocloremia, se está com a hiponatremia, verifiquem, tá? O que está sendo pedido. Não vai responder o que não é. Alguma outra pergunta para a gente passar para o Anion Gap? Mauro, grupo 2, sim. Pode falar. Crônico. Só é considerado... Ó, a pergunta do Mauro. Ele perguntou, se tiver negativo, além dos valores normais, é considerado agudo ou crônico? Só é considerado agudo se estiver dentro dos valores normais. Se estiver fora dos valores normais, é crônico. Não importa se é positivo ou negativo. Tá? O que significa positivo e negativo? Positivo que está um excesso. E negativo é o que está faltando. Tá? Tá faltando porque está eliminando. Está eliminando demais. Eliminando bicarbonato. Ou seja, os rins estão mandando na urina bicarbonato. Então, por isso que fica negativo. Tá? E positivo é quando ele está simplesmente acumulando e não formando na urina. Esse é o raciocínio que a gente tem. Tá? Esse é o nosso raciocínio dentro da fisiopatologia dos distúrbios. Tá? Vamos passar para o anion gap? Quando é que eu vou calcular anion gap? Anion gap. Tá? Pode vir para vocês anion gap assim, dessa forma, AG, não? AG, ou simplesmente escrito também, anion gap. Tá? O que é um anion gap? São elementos não medidos, né? Elementos não quantificados. A gente tem albumina, a gente tem cloro. São vários elementos, né? A gente tem íons positivos e íons negativos. Então, no nosso corpo, ele existe um equilíbrio, ele existe uma hemostase. Homeostase, né? Hemostase não, é homeostase. Então, a gente precisa fazer cálculos, né? Não tem como eu fazer um exame, uma bateria de exame com todos os elementos, toda a bioquímica sanguínea, porque senão ficaria muito caro, né? Inviável também, às vezes, muitas vezes, fazer tudo isso, não tem equipamento, não tem pessoal suficiente, e também é um gasto desnecessário. Então, é por isso que a gente faz o cálculo dos ânions não medidos. Tá bom? O que eu preciso para calcular o anion gap? Eu preciso do sódio, certo? Sódio menos o cloro, certo? Cloro, mais os valores de bicarbonato. E eu só posso fazer essa conta se eu tiver uma acidose do tipo metabólica. Em nenhum outro caso eu posso fazer esse cálculo. Tá? Se o resultado de vocês der lá uma alcalose respiratória ou metabólica, não faz. Se der uma acidose respiratória, também não faz. Só vou fazer se for uma acidose do tipo metabólica. Nada mais. Ok? Então, isso aqui eu vou necessitar de sódio, cloro e bicarbonato. E os valores normais da referência é de 8 hasta 12. ¿Ya? Max por litro. Esses são os valores de referência. Ok? Su promédio é metade de 8 e 12 é 10, não? La metade. Certo? E aí vamos qualificar, não? Como nós vamos poder qualificar esses conceitos? Supongamos que tenhamos um caso. Se nós temos um caso de uma acidose metabólica, podemos quantificar, não? O total de anion gap. Por exemplo, temos um sódio, no caso clínico tem um sódio, e a de 140, por exemplo. Aí
um cloro, por exemplo, em 106, e tenho um bicarbonato, já, tenho bicarbonato em 30, supongamos 30, já. Eu vou poner na fórmula 140, certo? Menos 106 mais 30. Então, tenho 140 menos 106 mais 30, seria um total de 136. 140 menos 136 tem um total de, acá um total de 4, não é? Um total de 4 mex por litro. Então, isso seria um anion gap bajo, não é? Anion gap bajo, certo? Esse seria meu resultado. Anion gap bajo. Esse seria o diagnóstico. Anion gap bajo. Vamos fazer outro caso, a ver, vamos volver ao mesmo caso que estávamos. Aí temos, por exemplo, sódio 149, cloro, tenho cloro com 90 e tenho o bicarbonato em 27,6. Vamos fazer este cálculo para verificar quanto seria, não? Então, sódio 149 menos cloro 90 menos mais 27,6, já? Seria um total de 117,6. Já 149 se repite menos 117,6. Agora calculamos. Hacemos o cálculo. 149 menos 117,6. Seria um total de 31,4 mex, já, por litro. Esse seria meu resultado. Ou seja, teria um resultado com anion gap alto, certo? Anion gap alto, ou simplesmente eu posso dizer que é de tipo normoclorêmico. Já tanto, não importa, eu posso poner o diagnóstico de normoclorêmico, já normoclorêmico ou anion gap alto, certo? Ou seja, tenho que poner no diagnóstico aí. Assim vai servir. Esnoacidoses metabólica, já? Vou dizer se é simples, se é pura, se é compensada ou não compensada, já? Com anion gap alto, já? Ou simplesmente eu posso dizer que é normoclorêmica, ok? Normoclorêmica. Agora, se tem um caso aqui, dentro do caso clínico, não? Tem um paciente de 80 anos com septicemia, já? Septicemia e pneumonia por aspiração, ou seja, o paciente tem sepsia. Se vocês verificar, não, dentro da literatura, vamos verificar aqui. E a sepsia, aí tem sepsia com anion gap alta, já? Anion gap alta é normoclorêmica. Aí tem. Ou seja, podemos verificar que sim ou sim é uma acidose do tipo lática. Ou seja, eu posso cambiar esse nome, já, para uma acidose metabólica, já? Acidose metabólica, aí com anion gap alto normoclorêmica, ou simplesmente eu posso traduzir isso para uma acidose do tipo láctica. Ok? Certo? Esse seria o diagnóstico. Ou seja, mira na tabla, aí tem que tem uma sepse, me justifica, os cálculos também justifica com anion gap alto, é normoclorêmico através dos cálculos, e simplesmente é uma acidose do tipo
lática. Listo. Ou seja, tenho que estar comparando automaticamente. Comparar las tablas. Comparar, comparar. Ok? Então, se ha descubierto que es esse paciente, não, de 80 anos tem uma acidose do tipo láctica. Además, tem aí sua anemia, tem sua osmolaridade plasmática, não descobrimos que é hiperosmolar, está hiperosmolar. Tem uma glucose aumentada, 192. Também teria um diagnóstico de uma hiperglicemia, uma hipernatremia. Ok? Então, esses detalhes vocês têm que estar mirando, pero somente vai responder, não? Os que se pedem acá. Se não é a alternativa, por mais que o paciente tenha outros distúrbios, como a hipernatremia, não vai ser caso a essa situação. Ok? Doutor, não entendi quando o doutor falou que a acidose láctea com GAP alto aqui. Eu não entendi o que você falou. É o mesmo nome. Tá? Ah, tá. É o mesmo. Olha tá. só. Entendi. Deixa eu explicar novamente. Através do cálculo, a gente descobriu que esse paciente tem quanto? 31 de anion gap. Qual é o valor normal? Entre 8 e 12. Ou seja, superior a 12 é alto. Então, anion gap alto ou normoclorêmica. O que o nosso paciente tinha no nosso caso clínico? Qual era o diagnóstico que ele tinha? Olha só, ele tinha uma septicemia. Vou aumentar aqui para vocês verem. Nosso paciente tinha uma septicemia. Ou seja, uma sepse generalizada, certo? Ok? Comparando com o quadro, né, o grupo aqui de acidose metabólica com anion gap alto, normoclorêmico, quem justifica esse anion gap alto? Quem justifica? É uma sepse. Então, eu posso trocar esse diagnóstico que a gente deu para ele de uma acidose metabólica com anion gap alto ou normoclorêmica, que é a mesma coisa, eu posso trocar todo esse nome gigante por acidose lática, tá? Olha aqui na nossa tabelinha, acidose lática. Quem não tem essa tabelinha, quem não tem um livro, essa tabelinha eu mandei para vocês tem uns 2 meses. Tá no grupo do WhatsApp, tá? E tá nos slides também. Abre lá o grupo do WhatsApp que vai estar lá. Oi. Doutor, Bora lá. A Mariana do grupo 1 fez uma pergunta aqui interessante. Antes de eu calcular, né? A pergunta dela foi o seguinte: antes de nós calcularmos o anion gap, o que eu tenho que saber antes? Vocês têm que chegar a uma conclusão que é uma acidose metabólica. Se ela é simples, se ela é pura, tá? Se ela é compensada, se ela não é compensada. Somente nessas situações é que vocês vão poder fazer o cálculo. Tá? Somente nessa situação. Se não tiver esse resultado de uma acidose metabólica, vocês não podem fazer o cálculo de um anion gap. Ou se não tiver, por exemplo, as informações adequadas. Se eu não tiver, por exemplo, se eu não tiver sódio. Como é que eu vou fazer o cálculo de um anion gap se eu não tenho sódio? Eu vou inventar? Não posso inventar. Não tem cloro, como é que eu vou fazer? Tá? Só vou fazer se tiver essas informações. E para mim chegar nisso, eu tenho que analisar se ele tem uma acidose metabólica. Se ele não tiver, eu não vou calcular nada. Tá bom? doutor, E, claro, tem pergunta que eu posso dizer que é uma acidose metabólica, tem pergunta que eu não posso não dizer também. Vocês têm que descobrir se tem que não fazer. Tá? Se tiver lá na situação, vocês vão fazer. Automaticamente vocês vão ver que tem que fazer. Tá? O Ivan aqui, grupo 3, fez uma pergunta. Vai, Ivan. doutor, nesse caso, quando tem essa acidose lática aí, acidose metabólica, vai ser necessário calcular o delta-delta? Como que vamos fazer? Calma, vamos por parte. Tá? Vamos por parte. Ele perguntou o seguinte, Ivan do grupo 3. Quando é que eu vou fazer o cálculo do delta-delta? Bora lá. Eu posso fazer o cálculo do delta-delta?
A pergunta é, eu posso fazer? O senhor falou, eu falei, né, que eu só posso fazer o cálculo do delta-delta quando for uma acidose metabólica com anion gap alto. Essa é a resposta. Então, eu posso calcular um delta-delta a partir desse valor aqui, ó. Condições para calcular delta-delta. O único requisito, tá? Requisito, ter anion gap alto. E claro, se eu estou falando de anion gap, tem que ser uma acidose do tipo metabólica, automaticamente. Não tem como ter outra situação. Então, o único requisito é ter anion gap alto. Se tiver o anion gap alto, eu posso calcular o meu delta-delta. Beleza? Entendidos? Ó. Então, agora sim, a gente vai calcular o delta-delta, através desse exemplo. Alguma outra pergunta, pessoal, antes de a gente passar para o próximo? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Mas nesse caso, doutor, é só se o senhor estiver pedindo na questão. Exatamente, eu só vai fazer o cálculo se eu estiver pedindo. Se eu não pedir, vocês vão somente responder o distúrbio primário, nada mais. Se é uma acidose ou alcalose, se é respiratória, se não é, se é compensada, se não é, até aí no máximo. Não vai calcular mais nada, não vai analisar nada. Tá? Não analisa mais nada. Entendidos? Vamos fazer o nosso cálculo. Maravilha, vamos lá. Vamos ver agora o nosso delta-delta. Ai. Vamos ver aqui a questão do delta-delta, né? O delta-delta, ele nos diz o seguinte, que é a variação aniônica, ou seja, entre a variação do paciente e o valor normal, dividido pela relação que existe de variação do bicarbonato, tá? Vamos colocar aqui na nossa fórmula, vamos adicionar a nossa fórmula. Então, nosso cálculo de delta-delta diz o seguinte. Delta é igual a variação, né? A variação, ou seja, o delta. Delta significa variação, tá? O delta de anion gap dividido pela variação de bicarbonato, certo? Então, no nosso caso anterior, a gente tinha quanto? No nosso caso anterior, a gente encontrou um total de 31,4, certo? Então, foi 31,4 de anion gap e um bicarbonato que a gente tinha de 30, tá? Bicarbonato de 30. Vamos salvar essas duas informações. Agora a gente vai fazer o nosso cálculo. É a última questão que a gente fez, a questão que a gente resolveu.
Pode falar. Aqui? Deixa eu ver aqui. Isso. De qualquer forma, não vai interferir aqui, tá? Pode ser. Bora lá, da última questão que a gente calculou. Nosso onion gap que a gente descobriu era de 31,4, né? E o nosso bicarbonato era de 27,6. Isso, 27,6. Vamos guardar a informação. Agora eu vou calcular a variação, certo? É igual a quantidade que tem o nosso paciente, tá? O onion gap do nosso paciente menos o onion gap de valor de referência. Tem uma pergunta do Mauro aqui, do grupo 2. Posso calcular o onion gap numa acidose mista? Não, tem que ser somente acidose metabólica. Tá? Somente acidose metabólica. Não posso calcular em nenhuma outra situação. Nenhuma outra situação eu posso calcular. Tá? Somente posso calcular em uma acidose metabólica com onion gap alto. Onion gap alto. Agora vamos lá. Eu tenho um onion gap de 31,4 menos a nossa basal. Qual é a nossa basal, pessoal? Qual é o nosso valor de referência? Não é de 8 até a 12? Qual é o nosso basal? Qual é a nossa média? A nossa média é 10. Então é 31,4 menos 10. Divido aqui. Nosso bicarbonato tem um 27,6 menos a nossa basal de bicarbonato. Qual é o nosso valor de referência? Não é entre 22 até 26? Qual é o nosso basal, a nossa média? 24. 22 mais 26 dividido para 2 é igual a 24. Então, coloca aqui, 24. Tá? Então, eu faço agora um cálculo. Tá? 31,4 menos 10 é igual a 24,4. Certo? 21,4. 21,4. Isso. Aqui, 21,4. Isso. Agora, 27,6 menos 24. 3,6. Doutor, você utilizou como média 10, né, de valor normal de onion gap. Eu poderia utilizar 12 ou somente o 10? Porque se eu utilizar o 12, o resultado pode mudar também, né? E não tá lá como opção de resposta. A Daniele faz uma pergunta interessante aqui. Posso utilizar 12? Posso utilizar 8? A resposta seria não, Daniele. Por quê? A nossa basal vai mudar completamente, certo? O nosso basal que a gente tem de referência é 10. Se eu colocar 12, vai dar diferente, tá? Aí, se você... Existe essa fórmula de 12? Existe, tá? Só que essa é a Ration, tá? Se chama delta Ration. Não confundir com delta delta. Delta Ration. Tá? É a corrigida. Tá bom? A fórmula dela, realmente, a gente vai utilizar 12 e a gente vai utilizar 26. Tá? No caso aqui, em vez de estar utilizando 10 e estar utilizando 24, eu vou utilizar 12 e 26. O resultado vai ser totalmente diferente. Essa é a Ration. Delta Ration. O que a gente está utilizando somente é a delta. Tá bom? Ok, doutor. Tá? Não vão confundir, tá bom? Tem uma aula que eu falo sobre isso, tá? Eu mostro para vocês a Ration. Exatamente, eu mostro a Ration. Mas não vão confundir, tá bom? Se eu pedir delta, é a delta essa aqui que eu tô falando, a média. Agora, se eu falar Ration, eu não vou pedir a Ration, eu tô afirmando para vocês. Não tem a Ration, tá bom? A Ration foi lançada agora, no início do ano agora, tá? Não tem nem nos livros, não tem. Tá só nos artigos científicos. Nem vou colocar isso. Não é nem justo, tá? Mas já ensinei para vocês. Certinho? Então, deu aqui 21,4
e 3,6 aqui embaixo. Agora é simples, a gente tem uma fração, 21,4, né, numa fração aqui, 3,6. O que eu vou fazer? 21,4 dividido para 3,6. Simples. Dividido para 3,6. Deu um total de quanto, pessoal, no de vocês? No total, no meu aqui, de 5,4494, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a minha tabelinha, que eu já mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu abrir aqui também. Deixa eu só encontrar aqui. Bora lá. Estão conseguindo ver aqui meu resultado do delta delta? É a mesma classificação, tá? Do delta delta, delta ratio. Mesmo valor. Se estiver entre 0,0 até 0,4, eu digo que é uma acidose metabólica com anion gap normal. Ok? Se estiver em 0,4 até 0,8, é uma acidose metabólica mista normal com anion gap normal. Se estiver entre 1 e 2, é uma acidose metabólica com anion gap normal. Se estiver maior que 12, Doutor, 2, né? doutor, aí na entre 1 e 2 fala que é alto, doutor. Aumentado o anion gap, não? Cadê? Quem foi que falou aqui? Deixa eu identificar o grupo aqui. Grupo 3, doutor Fernando. Fernanda. Como é que foi tua pergunta, Fernando? Para mim repassar para os demais aqui. Entre 1 e 2, no caso, não está aumentado, não, o anion gap? Raizete? Isso. Tá? Pois é, doutor. Esse é o diagnóstico. Agora vamos entender um negócio aqui. Lembra do nosso diagnóstico que a gente colocou lá no final? Que seria uma acidose metabólica, né? Com anion gap aqui aumentado, uma acidose elástica, tal. Pois é. Quando a gente chega no cálculo de delta-delta, a gente tem que trocar o diagnóstico pelo nosso diagnóstico delta-delta, tá? E o nosso diagnóstico delta-delta é o que eu estou utilizando na tabela, tá? Na tabela. Então, qual foi o meu resultado? O meu resultado não foi de 5,94? O meu resultado foi 5,94, certo? 5,94. E o que diz minha tabela? Tudo que for maior que 2 vai ser o quê? Vai ser uma acidose metabólica associado a uma alcalose metabólica compensada por uma acidose respiratória. Ok? Então, tudo que estiver maior que 2 vai ser esse diagnóstico. Tá? Uma acidose metabólica associado a uma alcalose metabólica compensada por uma acidose respiratória. Esse é o diagnóstico. E se desse entre esses outros valores, aí vocês têm que ter a colinha de vocês. Ou seja, vocês têm que imprimir isso aqui para colocar a colinha de vocês lá. Tá? No caso aqui está em inglês, lá vai estar em espanhol para vocês responderem. Mas não tem nenhum segredo, dá para ler tranquilamente aqui, tá bom? Entendidos quais são as situações que a gente vai fazer o cálculo? E quando a gente vai fazer o cálculo, quando a gente chegar no resultado, a gente vai fazer uma correção de diagnóstico. Vocês viram que mudaram o diagnóstico? Ou seja, agora eu tenho, em vez de ter um distúrbio, que era somente uma acidose metabólica, né, com anion gap alto, eu descobri que eu tenho 3 distúrbios. Então, o que significa isso?
O que que significa esse cálculo o que que me mostrou o anion gap? O anion gap me mostrou que os ânions, tá? Os ânions não medidos, não quantificado, eles estão trazendo um problema bem maior do que eu consigo enxergar, do que eu consigo analisar. É por isso que existe o delta-delta, para mim poder visualizar de uma forma mais adequada. Tá? Então eu descobri que existe 3 distúrbios neste paciente. E não somente um, como eu pensava. Tá bom? Então vocês têm que atualizar o diagnóstico de vocês. Se vocês calcularem delta-delta o diagnóstico, vocês vão atualizar o diagnóstico. Tá? Vocês vão colocar lá. O meu aqui deu 0,5 a minha conta. Ah, deu 0,5? Vamos ver onde é que se encaixa 0,5. Lá, 0,5 seria uma acidose metabólica com anion gap alto, né? E a gente chega nesse diagnóstico, ok? Ah, e deu lá 0,3. Seria uma acidose metabólica com anion gap normal. Então, já conseguimos trazer um diagnóstico. E se for entre 1 e 2? É o mesmo de 0,4 e 0,4. Né? Deu os mesmos diagnósticos. Só que um com anion gap normal e outro com anion gap aumentado. Tá bom? Doutor, então, essas são as diferenças. Então, conclusão. O meu diagnóstico vai ser só esse? Somente esse. O outro você tem que esquecer. Esquece o Beleza. outro e muda para esse. Tá? Ok. A pergunta é, da Gisele aqui, grupo 3. Meu diagnóstico vai ser só esse? Sim, só esse mesmo. Oi. Deixa eu identificar qual é o grupo aqui. Grupo 2. O Arley, pode falar. Bora lá. Delta, o que significa delta? Delta significa variação, certo? É a variação, olha só. O delta-delta, o que significa delta-delta? Vamos lá, traduzindo. Delta-delta. Delta é a variação de anion gap dividido pela variação de bicarbonato. É isso que eu estou falando para vocês. Agora, que variação é essa? A variação que a gente tem no paciente sadio e no nosso paciente que está enfermo. É isso, isso é a variação. Qual é a variação que existe entre um paciente sadio e o meu paciente que está enfermo? É esse cálculo que eu vou fazer. Então é por isso que eu utilizo a média. Para anion gap eu uso 10 e para bicarbonato eu uso 24. Então isso é a variação. Aí se eu colocar aqui delta-delta, eu coloco variação de anion gap. Quando eu for traduzir essa fórmula, ó, vou traduzir a fórmula. É a mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó. Anion gap do paciente, anion gap normal. Tá? Dividido pela variação, qual é a variação? Do bicarbonato do paciente menos o bicarbonato normal. É isso, a variação é isso. Agora eu só vou colocar aqui os valores que tem e dividir, chegar lá no final, faço a divisão da minha fração e chego no resultado. Isso é variação, tá? Delta. Quem fez outra pergunta aqui? Quem quer fazer uma pergunta? Deixa eu identificar o grupo. Grupo 1, né? O Alisson. Não. Bora lá. O Alisson fez a seguinte pergunta. O que significa essa tabela aqui? Essa tabela aqui é a classificação. Se o teu resultado for entre 0,0 até 0,4, vai ser uma acidose metabólica com anion gap normal. Se tiver entre 0,4 e 0,8, tem um outro diagnóstico. Se tiver entre 1 e 2, tem um outro diagnóstico. Se tiver maior que 2, que foi o nosso caso, deu 5,94, vai ter outro diagnóstico. Então, vocês vão se basear o diagnóstico de vocês através desses valores aqui, ó. Mas para mim chegar nesses valores, eu tenho que fazer o cálculo lá do delta-delta. Tá? Tira print, tá no grupo isso aqui, eu já mandei no grupo, tem acho que um mês já ou mais. Já mandei isso aqui.
Tá? Todo mundo tem no grupo. Senão, dá um Google lá na hora da prova e acha a tabelinha. Tá? Só não vão usar a tabela errada, que tem a corrigida, tá? Aí a corrigida tem que fazer o cálculo de albumina. Não é o caso. Beleza? Alguma outra pergunta? Deixa eu ver as caixinhas de mensagem aqui. Doutor, esse 12, de 8 a 12 aqui é o valor do annual gap normal, né? Normal. De 8 a 12. Annual gap normal. Deixa eu fazer uma ênfase aqui. Toda vez que a gente tem um distúrbio no nosso corpo, para vocês entenderem, por que que quando a gente faz o cálculo do delta-delta aqui, o diagnóstico muda? Porque tudo que é normal no nosso corpo, a gente faz um estudo em cima de um paciente com nenhum distúrbio, ele não tem doença, ele não tem nada. Mas tudo que tem um transtorno, tiver um transtorno no paciente, como a gente tem uma acidose metabólica, tem uma hipernatremia, o paciente tem uma hiperalbuminemia, no caso, entra dentro dos cálculos de anion gap, né? Mas como ele é tão insignificante, a gente nem utiliza. Mas, às vezes, a gente abandona esses casos e a gente não faz um cálculo adequado. A gente está tratando uma coisa, mas na verdade é outra, tá? Agora, o que era normal lá para aquele paciente que não tinha nenhum distúrbio é considerado normal para aquele paciente. Para um paciente que está enfermo, está cursando com a enfermidade, os valores de normalidade dele mudam. É igual a pressão arterial. Vou fazer um exemplo aqui da pressão arterial. Quanto é que é o valor da pressão arterial? 120 por 80. Mas uma pessoa que tem determinadas situações, determinadas circunstâncias, né, de metabólica, circunstâncias físicas ou de estilo de vida, muitas vezes esse paciente ele tem, por exemplo, uma pressão basal, vai ser a pressão basal dele, a pressão normal daquele paciente, 90 por 60, por exemplo. Será que eu, como pegar esse paciente, eu vou ter que colocar esse paciente 120 por 80? Não, pelo amor de Deus. O normal dele, o normal daquele paciente, é que vocês vão ter que estudar esse paciente e fazer, vocês vão ter que fazer o cálculo desse paciente. Vocês vão pegar o paciente, vocês vão consultar o paciente durante uma semana, 3 vezes ao dia vocês vão lá fazer um mapa do paciente, que é a monitoração ambulatorial da pressão arterial. 3 vezes ao dia por 5 dias. E vocês vão fazer a média da diástole, a média da sístole. No final vocês vão ter lá o resultado, aproximadamente do que tem o paciente, né, durante o dia. Então aquilo ali vai ser a pressão basal dele. Aí vocês têm que recalcular para poder dizer se aquele paciente é hipertenso, se ele é pré-hipertenso, se ele tem alguma enfermidade, né? Se ele tem ou não hipertensão, ou se ele é hipotenso realmente. Mas vocês têm que calcular. É por isso que aqui, quando a gente fala aqui de mudança através desse cálculo aqui, esta análise que a gente está fazendo. Tá? Como ele tem um distúrbio de uma acidose metabólica com anion gap alto, eu cheguei nessa conclusão, mas meu anion gap está tão alto. Quem são os anion gaps? São albuminas, sulfatatos, lactatos, que eu não calculo, eu não faço o cálculo. Mas quando ele se sobrepassa, sobressai, por mais que o bicarbonato esteja normal, por mais que o meu cloro esteja normal, eu posso ter um anion gap alterado. Certo? Então, no padrão, lá no meu padrão bonitinho lá, eu descobri que ele tinha uma acidose metabólica com anion gap elevado. Mas quando eu faço a correção de variação de anion gap por bicarbonato, ou seja, a diferença que existe, né, a diferença entre a quantidade de anion gap e a quantidade de bicarbonato, eu descubro que para aquele paciente ele não tem somente uma acidose metabólica com anion gap alto. O diagnóstico desse paciente não é isso. O diagnóstico dele é que ele tem uma acidose metabólica associada a uma acidose metabólica compensada, né, em uma acidose metabólica respiratória. Eu descubro que ele não tem só um distúrbio, ele tem 3 distúrbios.
Então, é isso que esses valores, esse cálculo traz pra gente, tá? Agora, a questão de interpretação, a questão de diagnóstico, tratamento, isso aí é prática. Vocês vão pro dia a dia, vocês vão bater a cara, vocês vão tratar uma acidose metabólica com onion gap altas. Enquanto vocês não fizerem um cálculo, vocês não vão descobrir que ele tem 3 distúrbios e esquecem dos outros, tá? Vocês vão bater de cara, vão bater, vão errar, o paciente vai morrer. No próximo paciente que vir para vocês, aí vocês vão estudar, né? E morre mais um paciente, não fez o cálculo. Aí vocês resolvem fazer o cálculo, resolvem lembrar da aula do Prata lá. Ele falava que tinha que calcular um negócio de delta-delta aí, que os caras inventaram aí, lançaram. Então tem que calcular, né? Mas vocês vão descobrir que já morreu uns 4, 5 pacientes. Aí vocês vão lembrar, pô, esqueci, ó. Se eu tivesse calculado o delta-delta antes, eu tinha salvado o paciente, né? Então tem que ir lá calcular. Mesma coisa a osmolaridade plasmática. Vai dar um soro para o paciente, tem que calcular a osmolaridade plasmática do paciente. Se tiver hipoosmolar, eu tenho que dar um soro hiperosmolar. Então eu vou lá na classificação do soro hiperosmolar. Qual é o soro hiperosmolar? Eu tenho um lactato, eu tenho um Ringer, né? Aí eu vou colocar um soro no paciente. E se eu colocar um soro fisiológico no paciente? Vai matar ele, simples. Matou o paciente, não sabe por que morreu. O paciente já chegou ruim mesmo, não vai saber por que é, né? Então matou o paciente. Foi vocês também. Vocês não sabem porque não sabem e vai matar o paciente. O outro também não sabe diagnosticar. Vai mandar pro SOV. O SOV também não sabe identificar coisa nenhuma, então passa batido, né? Mas se for fazer uma perícia, aí dá merda para quem não fez o cálculo, tá? Certo? Mas tem que calcular, tá? Toda vez que calcular o onion gap, vê se muda o diagnóstico, tá? Sempre vai mudar o diagnóstico. Então, aquele diagnóstico primário que vocês descobriram lá no começo, troca ele pelo novo diagnóstico, tá bom? Mas só vão fazer o cálculo se tiver pedindo. Se não tiver pedindo, vocês não vão fazer, pelo amor de Deus, tá bom? Ou então eu posso perguntar também, em vez de eu perguntar o diagnóstico, né? Vamos supor aqui que o meu resultado, olha, qual foi o resultado que vocês fizeram, deu no cálculo de vocês? Aí lá na alternativa tem assim, ó. Deixa eu colocar aqui no slide. Tem a alternativa letra A, 0,31. Alternativa B, 1,23. Alternativa C, né? Deu 4,93, por exemplo. E vamos supor que a alternativa certa seja 1,23. Ou seja, se a alternativa certa é 1,23, com certeza lá no caso clínico eu vou estar dizendo que o diagnóstico de vocês é uma acidose metabólica com onion gap aumentado. Você tem um paciente com onion gap aumentado, agora calcule o delta-delta e indique quais são os valores que eu vou encontrar nesse paciente. Aí vocês fazem o cálculo e descobrem que ele vai ter, por exemplo, 1,23. Então vocês vão marcar 1,23. Nem sempre vocês vão calcular e vão colocar o diagnóstico do paciente. Não pode colocar o valor também, ó. Da mesma forma o PCO2 esperado, tá? Colocar lá, qual é o PCO2 esperado? Aí vocês vão fazer o cálculo, o PCO2 esperado, doutor, é 23, por exemplo. Ou é 50. Aí vai estar lá, dizendo lá para vocês. Então são esses casos que vocês vão fazer o cálculo. Tem uma pergunta aqui do grupo 1, da Larissa. Ela diz, se for uma acidose metabólica, automaticamente tem que calcular o onion gap? Não. Somente vai calcular o onion gap se for uma acidose metabólica com onion gap alto. Então, para mim calcular um delta-delta, né, eu tenho que ter um onion gap alto. E para mim calcular um onion gap, eu tenho que ter sódio, cloro e bicarbonato. Se eu tiver essas 3 informações, eu consigo calcular o onion gap. Se eu não tiver, não vou calcular e não tem por que eu ficar batendo cabeça. Se o delta-delta der um valor negativo, não tem como dar um valor negativo, tá? Só se colocar errado na fórmula lá, tá? Se eu inverter lá a fórmulazinha lá, se eu colocar, por exemplo, primeiro o valor normal, por exemplo, se eu colocar aqui 10 menos 31, né? Igual deu nosso caso ali, 10 menos 31. Aí vai dar um negativo aqui, ó, menos 21. Aí vai dar um negativo. Só se colocar ao contrário. Tá? Isso aqui é o normal, isso aqui é o que tinha no nosso paciente. Se eu colocar invertido na fórmula, vai dar invertido também. Tá? Mas aí,
Não tem como dar negativo nessa condição, tá? Não tem como. Só se colocou errado. E não tem como dar menos, tá? Aí o Arlen disse que tem um exemplo que dá negativo. Tem um exemplo que tem negativo, né, Arlen? Como é que é a situação? Vinte e um 21,2 e o bicarbonato quanto? Não tem como dar negativo. Estão os valores positivos. Ah, no caso aqui, do bicarbonato, você está falando, né? Ah, tá. Calma aí, deixa, deixa eu fazer mais um slide aqui. Acabou tudinho os slides em branco. Tá, bora lá. Deixa eu me dita o teu exemplo aí, como é que é. Quais são os valores? Warley? Ok. O bicarbonato do paciente deu quanto? Tá. Aí nesse caso aqui vai dar. Negativo aqui. 1,2, né? Aí aqui ele vai dar negativo. Mas lembra lá que o nosso denominador não pode ser negativo? Aí tem que lembrar das regrinhas de matemática. Isso. Nosso resultado seria 0,54, só que negativo, certo? 0,54. Aí no caso aqui a gente só transforma mesmo o Arne, tá? Só transforma mesmo. Tira ele de dentro aqui e aí faz a análise mesmo lá dentro do nosso, da tabela, isso. No caso ele deu 0,54, né, ó, 0,54, aí ele ficou entre 0,54 e 0,8, seria uma acidose metabólica com, acidose metabólica mista, né, com anion gap alto. Esse seria o resultado dele, tá? Aonde? Ah, um espaço? Sim, sim.
Não, joga ele aqui pra segunda opção, pra segunda classificação mesmo, tá? No caso aqui, sim, eu não entendi, sim, a tua situação. Existe mesmo esse espaço aqui, né? É um vazio. Em ca, em ca, no 0,8 mesmo, tá? Ele vai para lá, para o que está mais próximo, tá? Isso. Compreendidos, pessoal? Algum do grupo 2 já foi, né? Grupo 1, alguma dúvida, pessoal? Em relação a nenhuma, né? Grupo 3, para a gente finalizar. Alguma dúvida? Grupo 3? Doutor, nenhuma, só confirma para mim o horário amanhã do seu exame, por favor. Nenhuma, fala aqui, nenhuma dúvida, né? Hora, pessoal, às 9h45, tá no horário de sempre que a gente tem feito. O link da. A gente vai entrar aqui 9h45, tá? 10 horas eu vou entrar. 15 minutos é para vocês entrarem, se organizarem. Eu vou estar aceitando vocês. 10 horas eu vou começar a falar. E 10h15, tá? Vai começar a prova de vocês. Tá? É o tempo. 15 minutos vocês receberem as instruções, que vocês já sabem. Vou falar, liga a câmera. Pessoal, quando eu falo liguem a câmera, eu falo porque é protocolo. Eu mando vocês ligarem a câmera. Mas não é para vocês. Se vocês ligarem, vocês fazem assim, ó. Vamos combinar? Liguem a câmera. Quando começar a prova, desliga. Sai do Meet. Vai resolver a prova. Tá? Eu não quero que vocês fiquem no Meet. Eu não quero saber de você vendo vocês. Eu não quero ver vocês. Eu quero que vocês resolvam a prova. Tá? E a nossa prova termina às 11h15, certinho, tá? 11h15, 1 hora, tá programado, tá? 1 hora tá programada a nossa prova. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar para vocês aqui. Tem. Pode falar. Vou te mostrar aqui novamente aqui na nossa tabelinha, tá? Ó, tá aqui a pergunta do Edilson. Quando é que eu vou colocar a crônica agudizada? O pH tem que estar muito baixo e o excesso de base tem que estar alto. Ou seja, eu tenho um pH de 7,6 e tem um excesso de base, por exemplo, de 20. Aí seria um crônico agudizada. Tá bom? Oi. Calma aí, deixa eu ver aqui. A Mariana, grupo 1. Já vou para os outros grupos. Pode falar, Mariana. Tá. Tu viu a aula de ontem? Isso. É a mesma coisa, só a diferença é que vai diminuir. Em vez de aumentar, diminui. Mas é a mesma lógica. Não tem diferença. Tá? Mas vamos segurar aí. Cadê? Grupo 2. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Grupo 3. Tinha alguém falando? Grupo 2. Vai, Warlen, vai. Tá, manda.
É, não, no caso aí, é uma análise, olha só, é uma análise. É a mesma dúvida da Mariana, que eu acabei de responder a Mariana. Mas bora lá. O que diz para nós? Uma diz que a cada 10 aumento de IPCO2, pessoal, isso aqui é regra de 3, tá? Regra de 3. Eu tô falando o quê? Se for numa crônica lá, numa crônica, o que eu digo lá? Que a cada 10 de PCO2 aumenta quanto de bicarbonato? Aumenta 4. Se aumentar, por exemplo, 30, vai aumentar quanto de bicarbonato? Então aqui eu tenho bicarbonato desse lado e aqui eu tenho PCO2 organizado. Se 10 aumenta 4, 30 aumenta quantos? Multiplicação cruzada, resolveu a questão. Regra de 3, tá? Aí na outra diz, se a cada 10 diminui 4, né, 5, né? Cada 10 diminui 5. Se eu tiver, por exemplo, 35, vai diminuir quanto? Mesma coisa, regra de 3. Multiplicação cruzada. Resolve a questão. Regra de 3. Eu não vou ensinar a regra de 3 para vocês, pelo amor de Deus. Não, Pode responder, doutor? pode fazer. Ah, isso. Exatamente. Sempre eu vou ver o excesso lá, tá? Aí eu tenho que reconhecer qual. Eu tenho que reconhecer qual é o meu promédio lá, né? PCO2 vai ser quanto? 40. O meu bicarbonato vai ser quanto? Vai ser 24. Então, se tiver claro dentro dos valores aqui, eu vou descobrir se ele está compensado ou não, resolvendo a minha regra de 3, certo? Fazendo a minha análise através da regra de 3. E eu também posso descobrir, não é a pergunta, mas eu posso descobrir se quanto deveria estar o meu bicarbonato, quanto deveria estar o meu PCO2. Automaticamente eu descubro quanto é que está cada um, tá? Quanto é que está cada um. É regra de 3. Multiplica lá qual é o basal um pelo outro e está respondido, tá? Doutor, Ontem a gente caso, fez bem mais ênfase do que o tema de hoje. Oi, pode falar. Nesse caso é só quando for alcalose crônica, né? Respiratória? Tem uma outra pergunta aqui. No caso, quando for crônica, o valor vai ser de cada 10 aumenta 4, certo? Quando for crônica. E quando for aguda, cada 10 vai aumentar entre 1,5 a 3,5, tá? Então, tem uma regra, tá? Tem uma regra, não é simplesmente qualquer regra. Doutor, nesse caso aí é o 24 que a gente vai botar, né? Vai ser 2 de 10, é isso? A pergunta aqui, da osmolaridade. Qual é o valor? Mesmo valor de referência, tá? A diferença é que uma é osmolaridade plasmática e outra é tonicidade. Só isso. O valor de referência é o mesmo, entre 290 mais ou menos 20, tá? Bora lá aqui Quando você vai Doutor, utilizar, caso fazer alguma hemodiálise, alguma coisa do tipo, você vai utilizar, tá? A questão da tonicidade. Mas no dia a dia mesmo, padrão, você vai usar só a osmolaridade plasmática. o senhor poderia colocar aí só para me tirar um print sobre a fórmula, sobre a osmolaridade, por favor? Quem que é o print de quê aqui que eu... É sobre a fórmula da osmolaridade, que eu não tenho. A O senhor fórmula? colocou lá no grupo? O senhor colocou lá no grupo. Fórmula da osmolaridade plasmática. Osmolaridade plasmática é igual 2 vezes o sódio mais glucosa dividido para 18 mais úrea
dividido para 16. A tonicidade é igual 2 vezes sódio mais glucosa, tá? Dividido para 18. Somente até aí. A diferença é que a gente não calcula a úrea, nada mais. Essa é a diferença. Valor de referência é a mesma coisa, 290 mais ou menos 20. Tá? Alguém fez uma outra pergunta, uma moça fez uma pergunta. Não consegui identificar. Quem foi outra pessoa? Pode falar, gente. Às vezes fala 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu não consigo identificar. A Cláudia, né? Tá. Bora lá, para finalizar. Estrutura da prova. Quem tá aqui, tá aqui. Quem não tá, não tá. Pronto, e acabou. Estrutura da prova. A prova tem 5 partes, tá? A prova tem 5 partes. Vocês vão ter 5 perguntas de distúrbios ácido básico. Segunda parte, vocês vão ter uma pergunta de osmolaridade. Parte 3, vocês vão ter uma pergunta de um PCO2 esperado ou bicarbonato esperado, é a mesma coisa. Vocês vão ter, no caso aqui, 2 perguntas, tá? 2 perguntas, 1 pergunta, 5 perguntas. Parte 4, vocês vão ter uma pergunta de delta-delta e a parte 5, a parte final, vocês vão ter uma pergunta de anion gap. Total, 10 perguntas, tá bom? Certinho? Então já sabe o que vocês têm que focar. Vocês vão focar somente no que eu falei, nada mais. Tá? Oi. Osmolaridade é só jogar na fórmula, mas aí se eu pedir tonicidade, a fórmula é outra. Tá? Tem que estar atento. Se eu vou pedir osmolaridade, se eu vou pedir tonicidade. Tanto eu posso pedir para vocês dizer que qual é o nome do distúrbio, se é hiposmolar, normoosmolar ou hiperosmolar, ou eu posso pedir o valor do cálculo de vocês. Não é só dizer, tá hiperosmolar. Não, tem que falar. Qual é o valor que deu o resultado? Qual foi o valor do cálculo? Não, garotão, isso aí é quando é respiratório, pô. É aquele negócio de quando puxa 10 para 4 e 10 para 1,5 a 3,5. Isso aí que não. Grupo Doutor, 3. pode sair então? Grupo 3. Cuidado. É o Fernando aí, o microfone aberto. Mas desliguei aqui, tranquilo. Cadê? Doutor, o senhor vai mandar no grupo essa gravação? Vou mandar no grupo, tá? Entendidos? Caso clínico, é isso aqui, ó. Tá? Caso clínico. É claro, no caso clínico vocês automaticamente, olha só, como é que as coisas se justificam, né? A gente estava falando desse caso clínico aqui, o paciente tem uma septicemia, o paciente tem um anion gap alto, é hiperclorêmico, né? O paciente Mas, para vocês verem, por acaso, vamos observar aqui, só um detalhezinho para a gente finalizar. Como eu estava falando para vocês, que o normal da pessoa doente muda. Olha só, o paciente tem quanto de cloro? O paciente tem 90 de cloro. Por acaso está hiperclorêmico? Por um acaso, esse paciente está hiperclorêmico? A resposta é não. O paciente não está hiperclorêmico. O paciente está, inclusive, hipoclorêmico para o valor normal. Mas como ele tem um distúrbio ácido básico, isso causa, né, faz com que o cloro, o nível basal de cloro, o nível normal do cloro desse paciente baixe. Então não vai ser, por exemplo, entre 92 até 106 de cloro. Não vai ser o normal desse paciente. Tá? Então 90, a gente descobriu que 90, para esse paciente que tem uma acidose metabólica, ele vai estar hiperclorêmico. Tá? Porque o anion gap está aumentado. Por mais que a gente olhar aqui isoladamente aqui, 90 aqui, a gente vai ver, pô, tá normal, o paciente aqui está hipoclorêmico, vou meter cloro nesse paciente. Mete cloro no paciente para você ver. Mete, coloca cloro lá no paciente para ver a bosta que vai dar no final. Vai dar errado, tá?
Então, é aquele velho ditado, não, vocês estão aprendendo no laboratório agora, não façam diagnóstico de nenhum paciente somente por valores de laboratório. Tem que analisar. Depois da análise completa, aí sim, vou colocar um diagnóstico final lá no paciente. E como a gente sempre viu, tá vendo aqui? Os valores mudam de acordo com a situação do paciente, o caso clínico do paciente, certo? E a gente tem que estar sempre atualizando nossos diagnósticos. Tá? Às vezes a gente termina de fazer uma análise, começa na primeira análise e quando chega lá no final da nossa análise, a gente descobre outra situação, né? Aí aqui tem um comentário aqui no grupo 2 do Dandara. A clínica é soberana. Sim, a clínica é soberana. O laboratório é apenas para nos auxiliar, tá? E claro, além de nos auxiliar, ele é um documento médico legal. A história clínica do paciente, os laboratórios, é um documento médico legal. Então, muitas vezes a gente pede o laboratório somente para justificar os nossos diagnósticos, tá? Justificar os nossos diagnósticos, beleza? É assim que a gente consegue fazer um tratamento e às vezes lá na frente, se tiver alguma imputação jurídica ou alguma coisa do tipo, a gente vai ter um respaldo, saber a literatura, de onde tiramos esses valores de referência, a gente não vai tirar de qualquer lugar, tá? Então a gente tem que conhecer muito bem os livros, tá? E por um acaso, lá na frente, se acontecer alguma coisa com vocês, mas vocês conhecem a literatura, vocês sabem que eu sempre falo aqui, tem autores que divergem da literatura, um fala uma coisa, outro fala outra, isso é bom. Sabe por quê? Mas vocês têm que conhecer, vocês têm que ler as duas ou três, quatro situações. Porque lá na frente vocês podem se livrar de um processo por vocês apresentarem um documento, um texto, uma bibliografia, um artigo científico dizendo que tem alguém, uma sociedade científica que defende aqueles valores, aquela classificação, aquela terapia, aquelas propedêuticas. Não é por acaso que a gente usa vários autores. Não é por acaso, tá? Eu sei que lá num paciente, por exemplo, vamos fazer um medicamento, a gente pega um medicamento, né, é fácil para a gente exemplificar, medicamento tal eu não posso utilizar paciente que tem um AVC. Mas lá o outro laboratório diz que o mesmo medicamento pode ser utilizado em um paciente que tem AVC. E se eu der um medicamento, esse mesmo medicamento para um paciente que tem AVC, e der merda, eu digo, não, o outro lá disse que eu poderia dar. De quem a culpa é minha? Não sou nenhum pesquisador, a culpa é do laboratório lá. Apesar de que o medicamento que eu sei que eu utilizei, ele poderia causar isso, tá? Mas vocês vão se defender. Olha, autor tal, fulano de tal, a sociedade tal, diz que eu posso utilizar. A mesma coisa é a classificação. Eu posso classificar assim. Mas vocês têm que saber que existe outro que muitas vezes discorda. Às vezes vocês errados estão mais certos do que eu errado, ou do que eu certo. Tá? Então, por isso que a gente tem que conhecer todas as literaturas possíveis. Se der merda, eu tenho que saber onde vão me defender. É igual lei, né? Quem estuda lei. Todo dia tem uma lei nova. Todo dia tem uma regra nova a se seguir. Se a gente seguir a regra, a gente consegue se safar. No caso do advogado, né? Safar o cliente dele. Consegue salvar o cliente dele. No nosso caso, é só nós mesmo. Porque a gente vai contratar o advogado não entende de medicina. Ele não entende lá de caso clínico, ele não vai entender de classificação, ele não entende de nada. Certo? Mas nós que lemos, comparamos, fazemos revisão bibliográfica, a gente vai saber. Vocês mesmos vão fazer a defesa de vocês. Tá? E antes de chegar num tribunal, claro, vocês vão passar por uma junta médica, por uma auditoria médica. Se acontecer alguma coisa, ninguém quer isso. Mas acontece. No dia a dia, pessoal, no dia a dia, vocês vão discutir, por exemplo, vocês vão discutir com o cardiologista, vocês vão discutir mesmo, às vezes não é uma discussão boba, não, é discussão de pegar fogo mesmo. Vocês têm que defender o paciente de vocês. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um concorda, outro discorda. Vai uma hora um tem que ceder, tá? Mas só pode defender o paciente se souber dessas situações. Se não souber, fica difícil defender. Vou defender o quê se eu não sei de nada, tá? Tá bom? Por isso que a gente tem que ser curioso. E observador, tá? E é o que eu falei para vocês. A gente faz esses laboratórios aí para ter um documento. Pelo menos eu pedi. Se o paciente fez ou não, a culpa não é minha. Tá? E por aí vai.
É claro, nos livros ninguém vai estar ensinando isso para vocês, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é coisa da prática, não é uma coisa, e não é uma coisa que vocês vão sair também, é uma coisa que eu estou confiando a falar para vocês, não é uma coisa que está escrito nos livros porque ninguém diz isso, não pode falar isso, é coisa que a gente não fala, não pode falar, mas é uma coisa que a nossa prática exige isso daí, tá? E exige muitas outras habilidades, tá? Nesse dia eu tava comentando, alguém mandou mensagem para mim ontem, falou assim, pô, vou ter que voltar a ensinar matemática, regra de 3 pra galera poder ser. Quem correu de exatas, né? Quem correu lá de exatas, não vou fazer exatas porque eu não gosto de exatas. Se fudeu, porque medicina acho que é pior um pouquinho, né? Um monte de fórmula, um monte de cálculo. Imagina. Regra de 3, ainda bem que é simples, né? Que se for a composta, geral fudido. Lá vai eu ensinar a regra de 3 composta. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Pra gente já finalizar? Finalizar, eu tô só subindo a prova de vocês. Ah, alguém perguntou da hora, né? 9h45. Bom, tá bom? O horário de sempre, que a gente tem sempre feito nossos horários, tá bom? Quem não fez a prova ainda na primeira parte, terça-feira, tá bom, pessoal? Terça-feira deixa eu ver aqui. Terça-feira às 12h45. Vai fazer as duas provas, tá? A da semana passada e a de amanhã. Terça-feira. Tá? Tem bastante gente que não fez por algum problema, então terça-feira às 12h45. E quem não fizer amanhã também terça-feira. Tá bom? Não precisa fazer cartinha para direção, não precisa fazer nada, tá? Automaticamente eu libero vocês aqui. Tá bom? Não precisa fazer nada. A não ser que seja um outro problema que eu não sei, né? Mas problema de conexão, problema de saúde, eu já sei de todos os casos. Pessoas que estão doentes, pessoas que perderam familiares. Eu sei de todos os casos, tá bom? A não ser que eu não sei de nenhum caso ainda, porque não me comunicaram. Mas me comuniquem, tá bom? Certinho? Então é isso, pessoal. Amanhã, 9h45, tá? 9h45, o mesmo link da segunda-feira, tá? Olha nos grupos de vocês, nos grupos de... Como é que é? Na descrição do grupo, né? Na descrição do grupo, para vocês verem lá qual é o link que vocês vão utilizar, o link da segunda-feira. Beleza, pessoal. Não tendo mais nada. Boa noite para vocês. Boa revisão. A gente se vê amanhã. Até a prova. Boa sorte a todos. Tchau, tchau.